Final de Série B, acabou a segunda divisão do futebol brasileiro e acabou de forma melancólica para esses três aqui. Os três que juntos continuarão na mediocridade de mais uma temporada vivendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas claro que essa reta final foi definida também por comemorações. E quem comemorou foi o Coritiba, campeão da Série B 2025. O Atlético Paranaense, que dado como favorito até o título, acabou chegando na última rodada com tranquilidade para acesso, mas ainda brigando pelo título, porém ficou com o segundo colocado. Chapecoense, que subiu em terceiro, vencendo o Atlético. E o Remo, que fez 3-1 no Goiás, eliminou o Esmeraldino e sobe para a Série A, sobe para a primeira divisão, que não joga desde 1994. Tirando também o Criciúma da jogada. Eu vou fazer uma análise imparcial, como vocês estão acostumados, falando sobre tudo que aconteceu, principalmente nos jogos do Criciúma com o Cuiabá, no jogo da Chapecoense com o Atlético e obviamente no jogo do Remo contra o Goiás. Foram jogos que eu pude acompanhar e eu vou trazer uma análise detalhada de tudo o que aconteceu, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que sobreviveram a 38 rodadas. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Olha, antes de começarmos a análise, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você clique no sininho, que você clique no hype, faz todo aquele pacote que você está acostumado aqui da plataforma, principalmente você que fez isso durante todo o ano, mas também peço a você que ainda não pôde fazer isso, que veio aqui no canal, que acompanha as análises, mas ainda não se inscreveu, não deixou seu like, peço que você ajude, que é um clique só, é rapidinho e ajuda demais com o trabalho, para que nós possamos continuar com essas análises, com esses vídeos que você acompanha aqui, beleza? Eu vou fazer o seguinte, foram três jogos importantes, dos quais dois eu acompanhei minuto a minuto, que foram os jogos da Chapecoense com o Atlético, do Remo com o Goiás. Então eu vou tomar um apanhado geral do que estava acontecendo nessas rodadas e vou passando jogo a jogo, falando com vocês um pouquinho sobre cada jogo, cada minuto, os acontecimentos, para você reviver a emoção do que foi essa 38ª rodada. Primeiramente, vamos começar falando do Cuiabá contra o Criciúma. Cuiabá que não dependia de mais nada, não precisava de mais nada, não postulava mais nada, jogo apenas para cumprir tabela, recebendo o Criciúma, que precisava vencer para não ter nenhuma preocupação, porque se empatasse dependeria de alguns outros resultados e se perdesse então ficava fora, por conta até mesmo dos outros resultados. Sendo assim, o Criciúma vinha com mais determinação para poder vencer o jogo, precisava dessa vitória. Enquanto isso, lá em Chapecó, a Chapecoense recebia o Atlético. Chapecoense, que ficou boa parte da temporada brigando nessa parte de cima, postulou dentro do G4, caiu, ficou naquela oscilação, como praticamente todos os times da parte de cima da tabela. Goiás, Chape, Remo, Criciúma, até o Novo Horizontino um tempo desse para trás, todos esses times oscilaram na reta final e chegaram na última rodada, todos eles meio que brigando por uma vaga que parece que ninguém queria, porque todo mundo perdeu nas horas decisivas. Sendo assim, a Chape veio a campo para receber o Atlético, rival do Goiás, que obviamente não ia fazer esforço para tentar vencer, mas que veio com profissionalismo a campo. Trouxe um time mais bem montado, um time não tão cheio de experimentações, apenas com o Ariel começando como o meio articulador, camisa número 10, e o meio de campo um pouquinho mais mexido, visto que o Ronald estava suspenso. E a Chapecoense vindo com o máximo de força que possuía para jogar o jogo diante da sua torcida e buscar o acesso. Lá no Pará, no estádio do Mangueirão, 55 mil torcedores foram ao estádio para assistir Remo e Goiás, que seria o jogo decisivo. Desse jogo aí, teria o sério risco do vencedor sair com o acesso. Se o Goiás vencesse, o acesso viria. Se o Remo vencesse, dependeria dos outros resultados, de Chapecoense, de Criciúma. Então havia uma expectativa e era o jogo da rodada. Era o jogo mais esperado, teve até muita coisa falada na imprensa, muita especulação. E claro, existem também as rusgas que a torcida do Remo ficou com alguns jornalistas goianos, que fizeram um lobby negativo muito ruim, que fizeram essa rivalidade crescer demais, pra mim até de forma exagerada e desnecessária, mas aconteceu, então chegava um momento de tensão, uma tensão no ar pra esse jogo. O Goiás vindo com força máxima, o Remo a mesma coisa, e uma torcida que fez uma festa na entrada maravilhosa. A torcida do Remo fez um mosaico com bandeirão, e cara, foi lindo, cara, isso aí não tem como se negar, foi uma festa impressionante de tirar o fôlego na entrada dos times.
E vamos lá, a rodada deveria começar com todos os jogos ao mesmo tempo, mas isso não aconteceu. O jogo da Chape com o Atlético, por exemplo, começou antes dos jogos de Goiás, de Remo. Então assim, começou a rodada já meio que bagunçado ali. A coisa tava meio bagunçada. E lá no jogo contra a Chape e o Atlético, a Chape tinha algo a pleitear, queria vencer o jogo para poder subir. O Atlético não tinha nada. O Atlético tava fazendo treino, tava fazendo um cumprir tabela com preparação pro ano que vem. Afinal, a gente lembra que a temporada 2026 começa cedaço. Começa ali, se não me engano, no dia 7 ou no dia 11. Isso dependeria do acesso do Goiás. Então começa o jogo lá em Chapecó, com a Chapecoense vindo mais pra cima, como era esperado, o Atlético mais defensivo. Enquanto isso, lá em Cuiabá, o Cuiabá começou o jogo com um pouco mais de pressão também, em cima do Criciúma, o jogo mais estudado, e aí começou então, de fato, com um certo atraso, o jogo do Remo contra o Goiás. Vou passar aqui um pouco do minuto a minuto, tá, galera? Pra gente ir falando aqui o que aconteceu, o mais importante, pra vocês entenderem, e aí a gente vai analisando taticamente. Começando pelo jogo do Criciúma contra o Cuiabá. O Cuiabá, muito mais acostumado com o clima quente pra caramba da sua cidade, recebendo o Criciúma, que não tá habituado com esse clima, mas tinha que dar tudo de si, afinal, dependia de si mesmo pra poder se manter no G4. Então o jogo começou com o Cuiabá com mais posse, com mais pressão, o Criciúma mais cuidadoso. E conforme o jogo foi passando, os times foram se equilibrando. Lá em Chapecó, o Atlético não disputava nada, o Atlético chegava como um treino, uma preparação para a temporada que vem, que começa cedo, dependendo principalmente do acesso do Goiás. De acordo com o acesso do Goiás, a temporada dos times goianos começa ou no dia 7 ou no dia 11. Eu não lembro se é o dia 7 se o Goiás subir, o dia 11 se o Goiás não subir, não lembro, mas eu sei que essa é a definição. E a Chapecoense brigando para ganhar diante da sua torcida e conseguiu o tão sonhado acesso. E aí no começo do jogo a Chape foi até pra cima um pouco, teve uma chance claríssima logo nos primeiros minutos, numa defesaça do Vladimir, mas conforme o jogo foi seguindo, o Atlético foi equilibrando as coisas. Já no jogo entre Remo e Goiás, que começou um pouquinho atrasado, o Remo com a posse de bola, com o domínio da bola, mas também com o empurrão da sua torcida, tendo um pouco mais de nervosismo. Goiás, um pouco mais fechado, muito mais recuado, o estilo Carille de ser, totalmente recuado, buscando jogar por uma bola. Era o que se esperava e foi o que aconteceu. No começo do jogo, o Goiás fechado, buscando lançamentos e velocidade. Tentando criar aos poucos, mas tentando também manter suas linhas defensivas bem protegidas. E o Remo abafando, subindo com linhas, tentando finalizar, tentando chegar perto da área. Era isso que se esperava. E a primeira emoção do jogo veio do jogo do Goiás com o Remo. Goiás postado no 3-4-3, o Remo quase num 4-5-1, mas na verdade variava bastante sua escalação, sua movimentação, um time muito mais móvel, muito mais flutuante, então a escalação variava muito, o estilo de jogo variava muito. Porém, o Goiás chegou ao ataque, teve alguns momentos em que teve a bola na próxima do gol, e em um desses momentos o William Lepo conseguiu, numa bola que sobrou pra ele, finalizar de fora da área, um chute no canto esquerdo do Marcelo Rangel, abrindo o placar dentro do Mangueirão e dando um balde de água fria na torcida do Remo. 1-0 para o Goiás, que era a cara que o Carille queria. Era o Goiás ganhando o jogo e ficando recuadaço na defesa, entregando a bola para o adversário, como se esperava do Goiás, como se esperava que o Goiás fizesse. Já no jogo entre Criciúma e Cuiabá, a emoção foi pro lado do Criciúma e negativa, porque por volta dos 21 minutos, 21, 22 minutos do segundo tempo, o Filipinho fez uma falta, tomou um cartão amarelo, logo na sequência ele faz outra falta dura em cima do Nino Paraíba e acaba tomando o segundo cartão amarelo com menos de 2 minutos, e é expulso do jogo. Criciúma ficava com 1 a menos no primeiro tempo, dependendo de vencer para se sentir seguro no seu acesso. O empate até seria bom pro Criciúma, mas dependeria de muitos outros resultados, então precisava da vitória e estava jogando com 1 a menos. O Filipinho saiu chorando de campo, sabe? Um momento complicadíssimo, uma situação complicadíssima. E aí, tínhamos naquele momento a Chapecoense empatando em 0 a 0, ficando de fora, empatando com o Atlético. O Remo perdendo pro Goiás, ficando de fora, o Goiás ficando em segundo colocado. E tínhamos o Criciúma ficando em quarto colocado por estar empatando com o Cuiabá. Tudo bem, o Atlético Paranaense começou a ganhar seu jogo, estava jogando em casa contra o América, fez seus gols, subiu para a segunda colocação, mas continuava Goiás e Criciúma no G4. Os jogos foram seguindo e tivemos emoção
principalmente no final do primeiro tempo. No jogo entre Chapecoense e Atlético, o Atlético jogou muito bem o primeiro tempo, teve várias chances reais. O próprio goleiro da Chapecoense fez boas e grandes defesas. A Chapecoense tinha dificuldades de manter a posse de bola, o Atlético conseguia subir suas linhas, conseguia levar perigo, parecia mais próximo do gol do que a Chape. Até que em uma jogada, num cruzamento, o Guilherme Romão moscou, deu uma dormida, olhou pro lado e no que ele olhou pro lado ele perdeu a referência da bola. Com isso, o jogador da Chapecoense avançou em suas costas e quando ia dominar a bola, o Romão percebeu, tentou tirar, mas acertou só as pernas do jogador da Chape. Pênalti para a Chapecoense no finalzinho do primeiro tempo, que foi muito bem cobrado pelo Walter Clar e aí fez o gol 1-0, que com esse resultado a Chape ia para dentro do G4 e empurrava o Criciúma para fora. Então naquele momento estávamos com Coritiba campeão em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, o Goiás, aliás, a Chapecoense em terceiro e o Goiás em quarto, porque estava vencendo o Remo. Porém, ainda no final do primeiro tempo, já nos acréscimos, o Remo, que teve a posse de bola durante todo o primeiro tempo, dominando a posse de bola. Eu não vou falar que estava dominando o jogo, porque conforme o primeiro tempo foi se desenrolando, o Remo foi ficando nervoso, tendo dificuldades para controlar ali o temperamento, o passe estava errando muito, a torcida começou a ficar preocupada, porém o Remo era puro Pedro Rocha. Todas as bolas passavam por ele, todas as jogadas passavam por ele, as finalizações perigosas vinham dele, os cruzamentos eram dele, a bola sempre pelo lado esquerdo, sempre. E em uma dessas jogadas a bola foi cruzada do lado direito, encontrou o Pedro Rocha mais ou menos no meio do campo, próximo da entrada da área, ele consegue limpar para a direita e bate no canto esquerdo do Tadeu, um golaço, um belo de um gol de fora da área, empatando o jogo com o Goiás ali, ó. Ali nos minutinhos finais do primeiro tempo. 1-1. E esse resultado não era bom pra ninguém daquele jogo. O Remo empatando com o Goiás, os dois times ficavam de fora. Porque com o empate do Criciúma com o Cuiabá, o Criciúma estaria subindo. Então naquele momento estavam Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Criciúma. Esses times estavam subindo. Agora, falando do jogo do Criciúma com o Cuiabá, o jogo estava muito morno. A temperatura era alta, mas o jogo era fraco. E aí, com isso, o Criciúma foi ficando nervoso, foi tendo dificuldades de manter a posse e o Cuiabá foi melhor no primeiro tempo. Fomos para o intervalo nesses jogos com o Coritiba primeiro colocado, Atlético Paranaense em segundo, Chape em terceiro, Goiás em quarto. Era esse o cenário. Aliás, perdão, Goiás não, Criciúma em quarto, porque o Criciúma com empate estaria subindo. Fomos para o segundo tempo. O jogo começou, os jogos começaram e conforme foram evoluindo, o Cuiabá, melhor na partida e com um jogador a mais, faz o gol em cima do Criciúma, inclusive um belíssimo gol, um golaço, drible com finalização no ângulo, golaço 1-0 para o Cuiabá, e com esse resultado o Goiás entrava no G4, porque o Criciúma, oh meu Deus, tanto time, né? O Criciúma, perdendo o jogo, ele saía do G4, o Goiás fazendo um ponto ia 62, e aí tirava o Criciúma, ficavam o Coritiba, Atlético Paranaense, Chape, ganhava do Atlético e o Goiás. O Criciúma ficava fora, o Remo também. Continuamos a ter as partidas rolando do lado do jogo entre Chape e Atlético. O Atlético vinha bem na partida, mesmo perdendo, estava fazendo um bom jogo, era equilibrado, era um bate-volta, um toma lá da cá, um jogo bem dinâmico, as duas equipes criando boas chances. No segundo tempo a Chape foi um pouquinho melhor do que no primeiro, mas aí tivemos a expulsão do Luizão. O Luizão acabou sendo expulso, já tinha tomado cartão, tomou o segundo por uma mão no rosto do jogador da Chape, foi expulso, o Atlético ficou com um a menos. E aí perdeu bastante o ímpeto para tentar o empate. Agora, no jogo do Remo, aí a coisa foi a loucura. Porque o Remo, que tinha saído com empate no final do primeiro tempo, jogou muito melhor do que o Goiás. Não foi muito, tipo, não foi pouco não, tá? Goiás recusou-se a sair pro ataque, mesmo que no começo do segundo tempo o Goiás tenha tido a posse de bola e tenha chegado mais próximo do gol, subido as suas linhas, o Goiás não foi perigoso, não foi um time que levou perigo ao gol do Marcelo Rangel. Quando estava na defensiva, o Remo era perigoso porque tinha contra-ataque. Quando estava na ofensiva, o Remo era perigoso porque tinha pressão. O Goiás fez um gol, na realidade, vamos ser muito sinceros,
O Goiás fez um gol porque ele teve a única chance e nela ele aproveitou. Ele soube ser efetivo, mas não era um time perigoso jogando contra o Remo. E o Remo soube se aproveitar disso. Depois do abafa dos primeiros 15 minutos, o Remo começou a dominar mais o lado esquerdo de novo, as subidas foram perigosas, e em uma delas, num cruzamento que veio da esquerda, chega o jogador do Remo para desviar a bola, antecipando-se ao Tadeu e fazendo o Mangueirão vir abaixo com a virada do Remo 2-1. Uma virada que colocava o Remo em quarto colocado abaixo da Chapecoense e ficava numa expectativa, porque dependia do jogo contra o Criciúma. Se o Criciúma fizesse um gol, o Criciúma empataria com o Cuiabá, subiria na tabela e ultrapassaria o Remo. Então, era um momento dramático, positivo pro Remo, porque estava vencendo, estava no G4, mas ainda era perigoso. Só que tínhamos que lembrar que lá no jogo do Criciúma, o Criciúma estava com um a menos. E o Cuiabá era melhor no jogo, o Cuiabá conseguia ter as melhores chegadas. O Criciúma, claro, tentou se soltar no decorrer do jogo, principalmente com as mudanças do Eduardo Batista, mas, cara, difícil demais a vida quando você tem um jogador a menos e joga num clima hostil. E eu nem falo de torcida, eu falo do clima em si, calor, sabe? Aquele calor úmido que é complicadíssimo de Cuiabá. Então, assim, complicado pro Criciúma. Então o Remo, teoricamente, nesse momento, com a situação sendo mais adversa pro Criciúma, dependia só de si. Ele precisava da vitória. O Atlético e a Chapecoense disputavam um jogo onde a Chape criou mais chances, até mesmo de ampliar o placar. Teve bola na trave, teve chegadas perigosas com defesas do Vladimir, e o Atlético, com um a menos, não teve forças para levar perigo ao gol da Chapecoense. Então a Chapecoense, com a vitória que vinha encaminhando até a reta final, ela definia sua vida e conquistava de volta seu acesso. Só aguardava terminar o apito final. O Remo conseguiu ainda ser mais incisivo, porque conforme fez o gol, o Remo não se acanhou. Não foi um time que ficou na defensiva. Principalmente porque o Goiás, com o Carille, cometeu muitos erros. As substituições do Goiás, principalmente, foram assim, lastimáveis de ruins. O Carille demorou demais a colocar pressão ofensiva no meio de campo. O Brian veio entrar só no final do jogo. Ele começou a colocar jogadores jovens, jogadores da base, jogadores mais pouco rodados, né, no futebol. O Jean Carlos, o outro com nome difícil lá, que agora esqueci, que fica do lado esquerdo. Enfim, começou a colocar jogadores que com certeza não seriam aqueles que definiriam positivamente pro Goiás, porque precisavam de um respaldo de maturidade, de experiência para encarar uma situação adversa como aquela. Mangueirão lotado, o time perdendo, você precisa de casca, precisa de fôlego, precisa de meio de campo, e o Goiás não tinha. Enquanto isso, o Remo tinha e muita capacidade de criação, conseguia chegar com muito perigo no gol do Tadeu, levava perigo ao Goiás ao ponto de conseguir chegar ao seu fatídico terceiro gol, definindo o placar, porque não ficava ficava claro, o Goiás não tinha forças ofensivas, psicológicas, para conseguir reverter aquele 2-1, 3-1 então, meu filho, já na reta final, nos últimos minutos. Esquece. O Goiás definhou em campo depois de levar o segundo gol. Teve dificuldades seríssimas para conseguir ter a concentração e criar de fato. E de fato nem é essa a questão. O maior problema é que o Goiás se deixou levar por uma situação que ele mesmo se colocou. Jogar entregando a bola para o adversário, eventualmente alguma coisa vai acontecer. Então você tem que saber a hora de ser defensivo e tem que saber a hora de atacar. O Goiás teve os primeiros 15 minutos do segundo tempo, tentou fazer isso, mas sem força ofensiva de meio de campo. Afinal, Juninho não estava bem no jogo, errou passes demais, absurdo, cara. O quanto que o Juninho errou. Além disso, a frente formada pelo Wellington Matheus e o Jajá, o Wellington Matheus pouco conseguiu fazer com a bola. O Jajá ainda teve alguns momentos. O Anselmo Ramon passou fome sem receber a bola. Pouquíssimos momentos que ele teve a bola. E isso foi durante todo o segundo turno do Goiás, né? O Goiás, segundo turno, foi esse time, sem criação, sem força ofensiva. E assim, o Goiás cavou seu próprio sofrimento, seu próprio fracasso. O fracasso do Goiás foi cavado, não foi nesse jogo, foi durante todo o segundo turno. E com esses resultados, chegando ao final dos jogos, a Chapecoense conseguiu levar 1-0 até o apito final. Inclusive teve uma confusão ali no jogo, no final, teve expulsão, o pessoal teve uma pequena confusão ali. Nem sei porquê, porque sinceramente não tinha nem motivo, mas enfim, teve essa confusão. E a Chape venceu o jogo, garantiu seu acesso, a torcida invadiu o estádio da Arena Condá. Enquanto isso, o Cuiabá e o Criciúma terminavam seu jogo, o Cuiabá venceu o Criciúma, conseguiu a vitória, e isso encerrava de vez as chances do Criciúma. Ficávamos por conta do Remo contra o Goiás, mas o Remo estava vencendo por
3-1, levando a sua torcida a uma emoção que eles não sentem há 21 anos. Não, perdão, fiz a conta errada. Há 31 anos. Porque a última vez que o Remo jogou a Série A foi em 1994. Ou seja, 2004, 2014, 2024, 2025. Nós estamos falando de 31 anos sem saber o que é jogar elite do futebol brasileiro. E com todo o investimento, e não foi pouco, que o Remo fez, desde o início da temporada, foi uma coisa que nós falamos aqui no canal, nós repetimos muitas vezes, o Remo é um postulante a brigar pelo acesso. Em alguns momentos o Remo pode até brigar pelo título, mas a oscilação com a mudança de técnicos, a saída do Daniel Paulista, a chegada do Antônio Oliveira, depois teve a saída do Antônio Oliveira, e aí tivemos uma passagem mais específica do Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira veio aí para poder permitir essa sequência que o Remo teve ali na reta final com muitas vitórias seguidas. Isso trouxe de volta o Remo. O Remo chegou a ter momentos em que estava longe de brigar pelo G4, mesmo tendo um time muito encorpado. É um time com jogadores com nível de Série A, como o próprio Pedro Rocha, que é um jogador de Série A, que estava no Remo garantindo esse acesso. Então o Remo veio com uma campanha que a princípio colocava ele como um postulante até ao título, depois apenas postulante ao acesso, depois perigando nem isso. Porém, a chegada do Guto Ferreira foi fundamental e ele chega a ser o 5º acesso, o Guto Ferreira. E falando em acessos, temos que falar também do Gilmar Dalpozo, que consegue um acesso com a Chapecoense muito merecido. A Chapecoense também oscilou na reta final, mas era um time perigosíssimo, com um dos melhores ataques da competição, um time que ou perdia ou ganhava, um time que não costumava oscilar em empates. Apenas nessa reta final ele teve dificuldades com relação a alguns dos seus jogos, colocou-se em risco porque ficou fora do G4 na reta final, na última rodada não estava no G4, lembrando que quem começou essa rodada no G4 foram Coritiba, Atlético Paranaense, Goiás e Criciúma. Esses eram os times que estavam no G4, e desses times, 2 deles ficaram de fora. Os times que subiram: Coritiba, campeão brasileiro da Série B 2025, parabéns a você, torcedor do Coxa, pelo seu acesso e pelo seu título, muito merecido, que fez um segundo turno muito bom, foi um time consciente e equilibrado boa parte da Série B, e teve o trabalho muito bem feito ali, conseguiu esse acesso, mais uma vez com o Mozart, né, o Mozart conseguindo mais um acesso, muito que merecido. Além disso, segundo colocado, Atlético Paranaense, que por um momento na competição esteve fora do G4 e muito. Ele chegou a estar na parte de baixo da tabela, mas conseguiu uma arrancada de 7 vitórias ali em sequência, manteve o Odair Hellmann, segurou os jogadores importantes, contratou outros importantíssimos como o Viveiros, por exemplo, e trouxe qualidade de volta ao elenco e confiança, que foi muito mais importante. E fez um pacto muito mais importante do que aquele pacto bobo que teve o ano passado. Fez um pacto com sua torcida. E isso foi fundamental para ele conseguir a 2ª colocação e chegar brigando pelo título. Não conseguiu, seria muito complicado nessa reta final, mas chegou para a 2ª colocação. Chapecoense, já falei, e o Remo, como eu acabei de falar, também um time que sobe de volta, teve lobby de muito lado, até lobby político, com representantes importantes da política do Pará demonstrando torcida direta ao Remo, né, para que ele pudesse subir. E claro que isso vai ser falado, vai ser comentado e tudo mais, mas aqui eu estou para analisar em campo. E em campo o Remo jogou muitos jogos para merecer esse acesso. Eu parabenizo aos 4 times por esse acesso maravilhoso. Vão jogar a Série A 2026. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Agora, falando dos 3 aqui, ó, não subiu ninguém. Ficaram os 3 juntinhos, abraçadinhos, como eu falei no começo do vídeo, mantendo a mediocridade de uma Série B. E sabe o que é o mais interessante? Que fica uma prova viva nesse ano de 2025, que o problema do futebol goiano é o futebol goiano, é como ele é feito hoje. Quer a prova mais viva disso? Temos um time na Série A com 12 jogadores de Série B, 12 jogadores desses times aqui, muitos deles que saíram daqui escorraçados ou que não queriam mais jogar aqui nos times goianos, seja o motivo que fosse, e eles montaram um time com um treinador ex-Atlético, e esse time vai jogar a Libertadores do ano que vem. E aí você vai me falar, a culpa é daqueles jogadores? A culpa é daquele técnico? Não, a culpa é do futebol goiano, que desaprendeu há muito tempo a manter a sua base, a manter jogadores, a trazer jogadores e mantê-los aqui.
Tudo bem, o mercado mudou, a situação dos times mudaram, a forma como empresários lidam com o futebol também mudou, tudo isso a gente sabe, mas quem manda nos clubes são os presidentes, são os dirigentes, e eles têm que saber fazer os jogadores que jogam aqui valorizarem essas camisas, porque enquanto isso não acontecer, teremos sempre essa mediocridade, times que não conseguem subir pra Série A. Vamos ter mais um ano com os 3 na Série A. E aí você pode falar pra mim, ah, mas o Atlético tava na Série A um dia desses pra trás, ah, o Goiás tava na Série A outro dia desses pra trás. Sim, de fato, mas não ficávamos, a gente joga lá e cai, sobe pra Série A e cai, e será de quem é a culpa? Você acha que é quem? Os jogadores? Porque nós temos jogadores que saíram daqui escorraçados pelas torcidas e hoje vão jogar a Libertadores o ano que vem. Então, pra mim, o maior problema do futebol goiano, doa quem doer, o que eu vou dizer, mas é o próprio futebol goiano. Enquanto não mudar o jeito de fazer futebol aqui, as coisas continuarão como são. Times que têm dificuldades tremendas de subir e quando sobem, sofrem absurdamente pra se manter. Temos que mudar bastante isso. Não é só falar de calendário, não é só falar de fair play financeiro, tem que mudar a mentalidade do futebol goiano, a mentalidade de quem acompanha, de quem consome esse futebol, tudo isso tem que mudar. Se não mudar, se não tivermos uma visão de vitoriosos, não quisermos ser vitoriosos, se não tivermos uma postura de quem realmente quer sair da mediocridade, sair daquela linha mediana, quer ser algo a mais, se não tivermos a intenção de dar o salto além, ficaremos sempre nesse meio de campo, seremos sempre os times em ascensão, seremos sempre os times em crescimento, né? Seremos sempre isso, nunca sairemos disso para ser um time consolidado e precisamos de uma mentalidade diferente para nos tornarmos consolidados no futebol. Mas eu quero saber de você, torcida que acompanhou essa reta final da Série B, o que você achou dessa reta final, o que você achou dos jogos, gostou das apresentações, quero saber a sua emoção, a sua tristeza, quero saber o que você achou do seu time, do coração, o que você espera pro ano que vem. Cara, eu preciso saber, eu preciso ter a participação de vocês aqui nos comentários pra gente poder conversarmos juntos sobre o futuro do futebol. Não só do futebol goiano, mas do futebol brasileiro. Porque teremos mais 2 times paranaenses novamente, um time catarinense e um time paraense na Série A do ano que vem. Quero saber de você, traz aí a sua opinião, coloca aí nos comentários. A análise dessa rodada continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E clica no botão hypar se ele apareceu para você, quando você deixou o like, quando você arrastou a descrição pro lado. Clica no botão hypar que ajuda demais aqui o canal, você recebe gamificações aqui da plataforma e todo mundo fica feliz. Os criadores de conteúdo que você acompanha, você que vai receber as notificações e ainda melhora cada vez mais o conteúdo que você consome. E se você quiser participar do grupo de membros do canal e ganhar uma série de benefícios, como emoticons para você colocar aqui, como notícias, como tabela de jogos, como informações do seu time, notícias 24 horas por dia, se torne membro. É a partir de apenas R$ 1,99 e você pode acompanhar tudo que acontece no futebol, além de se divertir com memes, figurinhas, piadas, tudo aquilo que você está acostumado num grupo de futebol, mas sempre com respeito às camisas. Afinal, lá é um grupo, o grupo do WhatsApp, é um grupo para você se informar e também se divertir. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos que vão rolar durante toda a semana, eu vou trazer retrospectiva, informação, aguarde, marca o sininho para você acompanhar os lançamentos. Vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.